coautora da disciplina Cultura de Expressão Anglófona. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa disciplina para vocês, os tópicos que serão abordados, as discussões que serão feitas no decorrer de 4 unidades, que compreende 4 semanas. Inicialmente, eu gostaria de dar algumas orientações com relação ao andamento, à organização do nosso trabalho, do seu trabalho. Então, são 4 unidades que serão desenvolvidas em 4 semanas. Essas 4 semanas terão início sempre numa segunda-feira ao meio-dia e término na segunda-feira subsequente também ao meio-dia. Vocês terão apoio de um tutor, esse tutor irá dar todas as orientações, o apoio necessário, resolver as suas dúvidas. Eu peço a vocês que atentem às datas, então, as datas específicas de cada atividade. No caso da minha disciplina, nós temos atividades que deverão ser realizadas e, posteriormente, para haver discussão no fórum. Então, você tem que terminar a atividade até um determinado dia para que as discussões no fórum sejam proveitosas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o perfil da disciplina. A disciplina tem o objetivo de tecer um panorama geral do desenvolvimento e expansão da língua inglesa pelo mundo a partir da Inglaterra. Então, nós vamos tratar, logicamente, da Inglaterra com um pouco mais de conteúdo a respeito desse país, que disseminou a língua inglesa pelo mundo inteiro. Mas também falaremos do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália e da África do Sul. Finalmente, o objetivo dessa disciplina é trazer algumas reflexões sobre a globalização e a disseminação da língua inglesa através do mundo e esse paradigma que nós temos atualmente da língua inglesa como língua internacional. Vamos falar agora especificamente a respeito das unidades. De um modo geral, um apanhado geral das unidades, que são 4 semanas, 4 unidades. A unidade 1, ela tratará da cultura, estamos falando de cultura dos países de língua inglesa. Então, o que é cultura? O que entendemos por cultura? Vamos dar um perfil geral dos países que falam inglês como primeira língua ou como segunda língua e que são em grande número, são muito mais do que aqueles países que nós escolhemos para tratar com vocês por uma questão de delimitação. Na unidade 2, nós trataremos da história da língua inglesa, fazendo um aporte que já vem da unidade 1. A unidade 1 vai tratar da língua inglesa da parte inicial, do inglês arcaico. Na unidade 2, nós já trataremos da língua inglesa medieval, até os tempos modernos. Falaremos um pouco sobre a monarquia inglesa. Na unidade 3, nós já trataremos da expansão do inglês, da colonização inglesa por vários continentes do mundo. Então, iniciaremos pela América do Norte, com os Estados Unidos e o Canadá. E, posteriormente, na unidade 4, nós trataremos de outros países, como a Oceania, aliás, outros continentes são dentro da Oceania, a Nova Zelândia e a Austrália, e dentro do continente africano, a África do Sul. Agora, falando especificamente de cada unidade. O objetivo da unidade 1 é tratar, como eu disse anteriormente, da cultura. O que é cultura? O que é cultura tradicional? O que é cultura popular? Vamos discutir qual a importância da gente estudar essa disciplina. Qual a importância de nós, professores, educadores ou futuros educadores, de tratar da cultura de países de língua inglesa. Vamos apresentar, de modo bem resumido, os países que têm inglês como sua língua principal ou não, e vamos começar a traçar um panorama do inglês antigo ou inglês arcaico. Na unidade 1, então, basicamente, os objetivos são os tópicos que nós iremos abordar. Então, falaremos da cultura tradicional, da cultura popular, dessa discussão sobre a importância de estudar essa disciplina, esses aspectos, dos países que têm inglês como língua materna ou como segunda língua, e da história da língua inglesa
inicialmente tratando do Old English, né, que é o inglês arcaico. O objetivo da unidade 2 é abordar a história da língua inglesa, então o inglês gerado na Inglaterra, a partir da Idade Média até os tempos modernos. Tratar um panorama também resumido da monarquia inglesa, né, desde os primórdios até os tempos modernos. E levantar alguns traços da cultura da Inglaterra, do Reino Unido e da Inglaterra, que são realizados através de tradições, eventos e dos feriados. Os tópicos abordados. Então, o inglês médio medieval, ele se estende do século XI ao século XVI e, a partir de então, é considerado moderno até praticamente os dias atuais. No Reino Unido, como vocês verão, nós vamos abordar os mesmos aspectos em todos os países, falaremos das tradições, da história, dos feriados, dos eventos populares, tudo aquilo que enriquece a cultura e que faz parte, que emana do povo. Trataremos também, porque é bastante importante para vocês, qual a influência da cultura na língua. Então, como que foi criada a língua, como a língua se desenvolveu e como é a variedade linguística do inglês britânico. Na unidade 3, ela tem o objetivo de tratar, resumidamente, dos países da colonização inglesa na América do Norte, mais especificamente Estados Unidos e Canadá. Abordar a cultura desses países e fazer um contraste sobre a língua inglesa que é falada nessas nações. Os tópicos abordados. Então, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, nós vamos falar da história. Então, como os Estados Unidos foi colonizado, como o Canadá foi colonizado pelos ingleses, vamos falar um pouco da história, do desenvolvimento. Será que foi só a Inglaterra? Houve outros países também que aportaram ou colonizaram? Qual a influência desses países na língua? E terminaremos com um contraste da variedade linguística do inglês britânico com o inglês americano. A unidade final, que é a unidade 4, o objetivo dela é tratar desses outros países de outros continentes que não a América do Norte, quais sejam da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia, e do continente africano, que é a África do Sul. Trataremos dos aspectos culturais de cada um desses países e veremos também as diferenças linguísticas que existem entre o inglês britânico e o inglês que predomina atualmente nesses países. E finalizaremos com uma discussão que eu acredito vai ser bastante profícua a respeito da língua inglesa como língua internacional. Vamos falar agora um pouco dos tópicos que serão abordados. Então, como eu havia dito anteriormente, os tópicos eu procurei abordar todos da mesma maneira. Então, em primeiro lugar, falar da história, como o país foi colonizado, como a Inglaterra chegou a esses países, como outros povos adentraram esses países, por que a língua inglesa predominou nesses países a despeito de vários outros povos terem entrado, colonizado e permanecido muitas vezes por muitos anos. Então, falaremos da história, falaremos das tradições, a influência das tradições inglesas na cultura desses países e da criação de outros tipos de eventos e feriados baseados na própria história, na própria cultura desses países. Então, assim nós abordaremos de um modo semelhante a Austrália, a Nova Zelândia e a África. Finalizando, nós vamos discutir, como eu disse anteriormente, o paradigma do inglês como língua franca, como língua internacional. Então, vamos levantar alguns questionamentos, principalmente no ABA, a respeito do porquê a língua inglesa é considerada uma língua internacional hoje em dia. Por que ela é a língua franca? Por que motivos que ela chegou a ter esse status? Uma outra discussão será que esse status, como que ele está atualmente? Será que a língua inglesa, nos próximos anos, será ainda a língua predominante? Então, nós abordamos vários aspectos do
que acontece hoje em dia, então, sobre o aspecto político, da área econômica de negócios, da cultura de consumo, da ciência e tecnologia, a predominância do inglês em comunicações, nas viagens, na educação, em suma, em todos os aspectos possíveis, internacionais, a língua inglesa está presente. Por que ela está presente? Ela deve estar presente. Essa é uma discussão crítica, uma análise crítica que eu espero que vocês participem bastante. Finalizando alguns lembretes a respeito das avaliações. Então, lembrando que a participação de vocês no ABA, na nossa plataforma, vocês obterão uma pontuação de 45, né? Quer dizer, o valor total de pontos. E a avaliação presencial, abordando os mesmos tópicos discutidos, mais o conteúdo do guia de estudo, vocês terão 55 pontos. Então, em resumo, é o que irá tratar a nossa disciplina. Eu espero que vocês aproveitem bem o conteúdo que estou disponibilizando resumidamente para vocês. E eu tenho certeza que esse material será de grande valia para você como aluno e para você como educador. Então, obrigada pela atenção.